Amém? Então vamos lá. O pastor Bruno já orou. Queridos, a revista ela vai falar praticamente que o ser humano tem 3 inimigos. Vocês trouxeram caneta e caderno? Toda vez tragam caneta e caderno. Lembre que isso aqui é uma escola. Toda vez que vocês iam para a escola, vocês levavam caneta, né? Caderno também. Aqui também tem que ser assim, tá bom? A revista vai falar baseada, quem trouxe caneta, anote, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar praticamente 3 inimigos principais que o homem tem. E esses inimigos são esses aqui, ó, o diabo, a carne e o mundo. É aquela coisa, a gente já acorda de manhã tendo que vencer a nossa carne, tendo que vencer o diabo, o acusador, e tendo que vencer o sistema que é o mundo. Então esses são os 3 inimigos. Nesse primeiro slide aqui, eu coloquei isso aqui, eu vi na faculdade uma vez, e eu nunca mais esqueci, né? Que o ser humano tem que vencer 3 barras para ele ir para o céu. A primeira barra que ele tem que vencer é a barra do ouro. A segunda barra é a barra da saia. E a terceira barra é o São João da Barra. Se ele vencer essas 3 barras, ele está salvo. Que barra, pastor? A barra do ouro, né? A barra da saia, a promiscuidade, a prostituição e o álcool aqui, ó, São João da Barra. Vencendo essas 3 barras aí, o camarada está com o pé lá na glória, em nome de Jesus. Brincadeiras à parte, a gente vai observar esse texto aqui. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículo do 11 ao 14, diz assim, no 3 nós vamos ler todos nós, 1, 2, 3. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Se vocês observarem, gostaria que todos olhassem aqui no slide comigo, essas 2 expressões que estão marcadas de vermelho aqui, elas são muito importantes nesse texto. Por quê? Aqui Paulo está dizendo que o pecado ele não reina mais no nosso corpo mortal, ou seja, aqui no versículo de número 12, Paulo já está falando de uma pessoa que foi regenerada. E se uma pessoa já foi regenerada, lembrando que a regeneração é um ato secreto do Espírito Santo, nós não temos o poder de nos regenerar, é um ato secreto do Espírito Santo que ele opera essa regeneração em nós. E uma pessoa que já foi regenerada, ela não tem mais o pecado ou Satanás ou a sua carne como seu senhor. Ou seja, ela não obedece mais às suas paixões, que é o que ele vai declarar daqui a pouquinho na frente como concupiscência, que são esses desejos que nos governam antes de sermos regenerados pelo Senhor Jesus. Então Paulo está falando aqui no verso 12, de uma pessoa que já recebeu uma ação do Espírito Santo, onde a carne dela, os desejos dela, a imaginação, os pensamentos caídos, corrompidos, eles não conseguem mais dominar essa pessoa. E aqui no versículo de número 14, olha o que ele diz, ó, confirmando, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Lembrando que essa expressão pecado, por exemplo, Deus, na cruz do Calvário, acabou com toda a força do pecado contra a nossa vida. Lá também, nós conquistamos através do sangue de Jesus a hegemonia do pecado não ser mais o nosso Senhor. Então Deus nos livrou do poder do pecado, de quê? Nos livrou da força do pecado, mas nós não fomos ainda livres, libertos da presença do pecado. Por quê? Porque nós ainda estamos num processo de santificação. E até estarmos aqui nessa terra, nós vamos passar por isso. Só que a diferença agora é que o pecado já não é mais nosso Senhor. Amém? Por exemplo, digamos que antes do Espírito Santo te achar, vamos trabalhar as expressões bem certinha, porque não é você que achou ele, fala assim, nem fecha a porta para mim lá. Mas antes do Espírito Santo nos achar, o pecado era o nosso Senhor, sim ou não? Imagine você, acorda de manhã, já tem uma natureza inclinada para o mal, já tem um sistema que luta contra você, já tem um diabo que é teu acusador e já tem um mundo que está contra a tua vida. Essa é a luta que nós temos que travar todos os dias. Então, o primeiro inimigo que nós vamos
aqui enfrentar todos os dias é o diabo. Olha só, a palavra diabo significa acusador. A primeira vez que Satanás aparece na Bíblia, e um anjo, irmão, que é o diabo? O diabo, ele é um anjo. E Satanás, ele não tem um atributo como o Pai, o Filho e o Espírito têm, que é chamado de eternidade. Então, em algum momento, fora do nosso plano terreno, esse ser, que para muitos é um querubim, baseado em Isaías 14 e Ezequiel 28, esse ser ele foi criado. Só que na Bíblia Sagrada, o diabo já vai se apresentar onde? Olha onde ele vai se apresentar. Aqui no livro do Gênesis, o diabo já vai se apresentar. Quando eu decorro na Bíblia e vejo, o livro das Crônicas, o livro de Jó, o livro de Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias, são livros também que vão mostrar atuações desse ser. Preste atenção. Isaías 14 está falando do rei da Babilônia. Ezequiel de número 28 está falando do rei de Tiro. Nesses dois textos vai ter uma discussão teológica, porque pessoas acreditam que está falando de homem, mas que por trás desse texto está falando de forma simbólica, se referindo também a Satanás. Se der tempo, nós vamos ler esses textos, que eles são muito importantes. Só que, olha só, o Novo Testamento, quem pode pegar aí? Mateus, capítulo de número 13, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 39. O Novo Testamento vai mostrar 25 vezes a atuação de Satanás. Há quem diga que o diabo não existe, mas todas as vezes que o Senhor Jesus fala do diabo, ele vai mostrar a pessoa de Satanás como um ser pessoal. Quem pode ler para mim Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 39, por gentileza. Isso, a outra pessoa, por favor, Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 18. Estava acusando Jesus nesse texto de fazer as obras pelo poder de Beelzebul. Quem pode ler esse texto para mim? Lucas, capítulo 11, versículo de número 18. Então, olha só, a gente vai observar que existe biblicamente, vocês estão vendo textos, olhe para mim aqui, de Jesus falando de uma suposta, ou melhor, de uma oposição de um ser das trevas. Quem é esse ser? O acusador, é o diabo. A palavra diabo vem do latim, ela significa acusador. E esse acusador, segundo a Bíblia, quem é que ele é? Olha aqui quem ele é. Ó. Ele é o acusador. A descrição dele, Satanás é adversário, tá? Ele é, ó, já falamos disso aqui, depois eu volto a esse slide. Ele é o chefe de todos os anjos caídos. Lembre-se de uma coisa, existe, vocês já pararam para pensar o tanto de anjo que tem? É muito anjo. E segundo a Bíblia, uma terça parte desses anjos foram corrompidos. E quem é o capitão desses anjos? É Satanás, o adversário. Ele é também, ó, ele possui as suas, porém ele possui ações limitadas. Ele é o diabo, ele tem poder, mas ele não pode mais atuar do jeito como ele atuava no Antigo Testamento, porque Cristo já morreu no Calvário. Então, o poder dele, digamos assim, é o quê? É restrito. Porém, ele nos atenta, nos perturba todo dia. E vai perturbar até o arrebatamento da igreja. Sim ou não? E a gente precisa entender, e ter discernimento bíblico e espiritual, de quando é uma ação da carne, quando é a concupiscência da carne, quando é esse ser chamado Satanás que está habitando. Na verdade, irmão, deixa eu falar uma coisa importante para vocês aqui, baseado nesse outro slide aqui que eu vou voltar, ó, nesse texto aqui de Judas, versículo de número 9, pode abrir aí, penúltimo livro da Bíblia, lá colado no Apocalipse, Judas, versículo de número 9, só tem um capítulo. Nesse texto, o que é que está acontecendo? Simplesmente, Satanás está contendendo com Miguel, um arcanjo, por causa do corpo de Moisés. Satanás está contendendo com Miguel por causa do corpo do profeta Moisés. Agora preste atenção nisso aqui. Nesse texto, vocês acharam um texto? Isso, nesse texto que está aberto na mão de vocês, se vocês forem observar, vocês vão observar que o próprio Miguel, a palavra arcanjo, significa um anjo principal. É como se fosse assim, ó, falando de hierarquia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, depois de todos os seres criados no céu vem Miguel.
E digamos que abaixo desse ser veio um querubim. Satanás, o adversário, o diabo, ele é um anjo querubim. E nesse texto aqui, que eu pedi para vocês abrirem, o próprio Miguel, que é um anjo de guerra, um anjo bravo, olha para o diabo e fala: o Senhor te repreenda. Então, irmão, se o Miguel, que na patente ele está abaixo da Trindade, falou para o Satanás que o Senhor te repreenda, já dá um entendimento para a gente que Satanás não é um ser qualquer. Tanto que, quando Paulo vai falar em Efésios 6 de uma batalha espiritual, anote aí, Efésios 6, para você ler lá na sua casa. Quando Paulo vai falar de uma batalha espiritual em Efésios 6, você vai observar que ele tem uma hierarquia de anjos, anjos caídos. Por exemplo, principados, potestades, dominadores e espíritos do mal. 4 tipos de demônio. Nenhum desses é Satanás. Eles estão trabalhando a favor de Satanás. Para quê? Para pesquisar a tua vida, para destruir a tua vida, para te perturbar, para usar pessoas contra ti. Quando no mundo espiritual, as pessoas que falam assim: vou abrir um portão, então abrir um portal aqui e tal, essas pessoas que são mais místicas, né? Que eu não sou muito fã desse negócio de abrir portal. Mas eu não posso negar que existe uma batalha espiritual, porque a Bíblia fala disso. Eu não posso ser muito místico, espiritualizar tudo, mas também não posso ser cético e dizer que essa batalha não existe. Só que quando eu olho esse texto, eu vejo que não é o diabo que vem, mas é que ele tem demônios. Preste atenção, para você compreender. Eu poderia ter feito um gráfico aqui que iria ajudar, mas eu esqueci. Mas eu posso falar para você, por exemplo, como Satanás, não tem um atributo de onipresença, ele não consegue estar em todos os lugares, mas ele tem muitos demônios que podem circular o cosmo ou o planeta e pegar informações necessárias. Por exemplo, principado, potestade, dominador. Esses dominadores de Efésios 6, 11 e 12 são os cosmocratoras. O que significa isso? No grego, essa palavra significa que são demônios que são estrategistas do mal. O texto bíblico está me dando uma informação que tem demônios que estudam. Estudam o que, pastor? O meu ponto forte e o meu ponto fraco. Para quando vir o que Paulo no texto chama de ataque do dia mal, para quando vir o ataque implacável, ele vir com tudo te perturbar. Por isso que Paulo está falando assim: olha, vocês estão numa guerra, coloque na cabeça de vocês um capacete, olha a simbologia, coloque no peito de vocês uma couraça, usem o escudo da fé e andem com a espada do Espírito. Observa que ele está falando de uma guerra aí. Mas pastor, quem é que vem perturbar? Não é o diabo. São demônios, e são demônios que trabalham para ele debaixo de uma hierarquia. Você já ouviu falar em crime organizado? É daqui que vem esse negócio aqui, tá? Então presta atenção. Nesse texto aqui a gente aprendeu que esse ser chamado Satanás, ele é um ser realmente muito poderoso, tá? Chefe dos anjos caídos. E ele agora também é chamado, olha como a Bíblia chama ele. Abre 2 Coríntios 4:4, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Se alguém quiser ler no microfone, é melhor para sair na live. Vai, Timóteo. 2 Timóteo não. 2 Coríntios 4:4, pode ler. Bora, Timóteo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Pode ler. Pois, deixa ele ler no microfone, irmão, porque vai sair na live. Pois eu em nada me sinto culpado, contudo, eu não me sinto justificado por isso, porque aquele que me julga é o Senhor. 2 Coríntios 4, 4. Dá para a irmã ler lá, dá para a irmã ler. Isso, irmã, era para a senhora, irmã Angelina, leia. 2 Coríntios 4, 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Amém. Olha só como o texto paulino chamou ele. A versão dela leu Deus deste mundo. Em outras versões tem o Deus deste século. Então a Bíblia está dizendo que esse ser espiritual, olhe para mim aqui, irmão. Outro procura Efésios 2:2, rapidinho. Esse texto está dizendo que esse ser espiritual é um Deus. É claro que é um Deus com D minúsculo, né? Mas é um Deus que habita
em muito tempo, na verdade a palavra melhor ali seria era, tá? Porque ele habita em um tempo indeterminado, ele não habita em 100 anos, mas ele habita num tempo indeterminado. Mas Paulo está dizendo que ele é o Deus desse século. Efésios capítulo 2, versículo 2. Pode ler, pastor. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Isso. do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha outra nomenclatura, príncipe da potestade do ar. E um texto, Paulo fala que ele é o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Efésios 2:2, o próprio Paulo está dizendo que ele é o quê? Ele é o quê, irmão? Você já parou para pensar por que fala que é príncipe? Porque lá no Apocalipse está o rei, Abaddon ou Apolion. Supõe-se que lá no Apocalipse, debaixo de uma região inferior, que lá diz que é enterrado, tem um demônio mais forte que o diabo, e vai ser solto na grande tribulação. Já pensou, irmão, um negócio desse? Olha, ainda tem mais uma coisa, o texto vai dizer, Judas 9, 2 de Pedro 2 e 4, e Apocalipse, onde está esse texto de Abaddon, Deus vai falar, dar informação nesse texto, que esses demônios estão presos lá, que se eles estivessem soltos agora, como tu não gosta de ler a Bíblia, de orar, estou brincando, de colocar uma armadura, a gente não ia aguentar, irmão, essa pressão, se não fosse o Espírito de Deus por nós. Então, o primeiro inimigo que a gente tem que enfrentar todo dia é o quê? É o diabo. O primeiro inimigo do cristão é quem? E na Bíblia, a Bíblia vai descrever esse ser como um ser real. Satanás, ele é verdadeiro, ele existe, e nós temos referências e provas bíblicas para comprovar isso. O segundo inimigo do cristão é a tua carne. Na verdade, eu não vou dar uma de advogado do diabo aqui, mas a gente quer muito jogar a culpa de coisas que nós fazemos para o diabo. Nós aprendemos agora que o diabo faz as suas atuações e ele atua, e ele é o nosso principal inimigo, sim ou não? Mas tem também um inimigo que Paulo vai dizer, que segundo Paulo, ele vai dizer que esse inimigo é a nossa carne. Só que, por exemplo, a Bíblia vai dar algumas definições para a carne. Nós temos pelo menos 4 definições para a carne. Olha, primeiro, o que é carne? Carne é o nosso tecido muscular. Gênesis 2:21. Carne pode ser o homem por inteiro. Carne também pode ser o ser humano segundo sua fragilidade e mortalidade. E o último conceito é que carne é a nossa natureza pecaminosa. Por exemplo, quando você lê esse texto aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 21, é o texto que Deus está dizendo que ele pegou uma parte da costela de Adão para fazer Eva. Então a palavra carne nesse texto significa uma parte do nosso tecido muscular, uma parte do nosso corpo. Esse texto aqui de Êxodo capítulo de número 4, versículo de número 7, quando Deus fala a Moisés, ele já não usa uma parte, mas essa palavra carne pode significar o nosso corpo todo. Ainda não está dizendo de algo de pecado, é algo literal. Esse texto do Salmo 78, eu quero que você abra a Bíblia, vamos ler esse texto, que ele já tem um conceito figurado, tá bom? Ele já tem um conceito figurado. O Salmo 78, versículo 39, quando Davi fala de carne nesse texto, ele está se referindo ao que, pastor? Ele está se referindo à sua fragilidade e à sua mortalidade. Quem pode ler para mim? Salmo 78, versículo de número 39, por gentileza. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Lembra, eles são carne. O que é que Davi está fazendo? Senhor, te lembra, eles são frágeis e são mortais. Esse texto está se referindo a essa palavra carne, nesse texto que você acabou de ler, se refere à nossa fragilidade e à nossa imortalidade. Só que quando Paulo, pode ler, pastor Bruno, Gálatas capítulo 5, versículo 19, olha a diferença. O pastor Bruno vai ler o capítulo 5, versículo 19, depois o 6, 8 de Gálatas, e você vai observar, só um minuto, pastor, e você vai observar quando ele lê esse texto, que agora Paulo, quando ele usar a palavra carne, ela vai estar se referindo à nossa natureza caída. Esse texto que ele vai ler agora, pode ler o primeiro texto. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza e lascívia. Olha só, obras da carne, o que é que ele está falando?
obras da nossa natureza corrompida, obras da nossa natureza caída. Esse é o sentido de carne nesse texto. Capítulo de número 6, pastor, versículo de número 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então carne pode ser o que, pessoal? Carne pode ser o nosso tecido muscular, amém? Pode ser o nosso corpo inteiro, amém? Pode ser a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e a nossa mortalidade, amém? E pode ser a nossa natureza humana caída e corrompida. E é nesse sentido, o quinto, ó, é nesse último, ou melhor, no quarto sentido que está bem aqui, que a Bíblia e o Novo Testamento vai trabalhar. Toda vez que você vê Paulo falando, na maioria das vezes, melhor dizendo, Paulo falando de carne, ele não está falando do teu corpo, ele está falando da tua natureza, que é caída. Isso é muito interessante você saber, para você interpretar o texto de forma correta. Amém? Tem alguém aí? Diga amém. Amém. Perfeito. Então, olha só, bora entender essa expressão aqui, ó. Entendendo a expressão concupiscência da carne. Esse texto que está bem aqui, pessoal, João, desculpe, tá, que eu esqueci o primeiro ali. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 16, está escrito assim, ó. Porque tudo que há no mundo, outra coisa, essa palavra mundo aqui, ela nos engana. Da mesma, você observou comigo agora, que a palavra carne tem 4 sentidos diferentes. Carne pode ser uma parte do meu corpo, carne pode ser o meu corpo, carne pode ser minha fragilidade, ou carne pode ser minha natureza corrompida. Está vendo só? 4 sentidos diferentes de uma mesma palavra, por isso que eu tenho que observar o contexto, para mim não falar besteira e usar a palavra de forma adequada. Agora preste atenção aqui, ó. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, bora ler todo mundo no 3 para vocês não dormirem? 1, 2, 3. Dos olhos, não é do Pai, mas do mundo. Pastor Narciso, o que significa isso aqui? Presta atenção aqui, todo mundo, por favor. Quando o apóstolo João usa esse termo, concupiscência, ele se refere à satisfação carnal em todas as dimensões. Pastor, o que é uma pessoa que sente concupiscência na carne? Essa palavra concupiscência, ela pode também ser traduzida como desejo, tá? Algumas versões podem trazer essa palavra concupiscência como uma palavra desejo. E o que seria então essa palavra concupiscência no pensamento joanino? Bora lá, ó. Olha o que é, uma pessoa que tem, a gente pensa assim, uma pessoa que tem concupiscência, ela pode ser uma pessoa que tem glutonaria, que come desenfreado, ela está na carne, é a concupiscência da carne, é um desejo desenfreado, é a carne dominando ela. Uma pessoa que tem concupiscência da carne, a gente pensa, irmão, que concupiscência é só pecado de cunho sexual. Olhe para mim, por favor, e não é. Uma pessoa pode estar na carne em vários sentidos. Outra coisa, uma pessoa que tem o desejo, a concupiscência da carne, a sensualidade, é um sinal de uma pessoa que o Senhor dela ainda é Satanás, que o Senhor dela ainda é o diabo, que a regeneração ainda não alcançou ela. A gente entende que a transformação do Espírito, ela atua em todas as áreas da tua vida, não só em uma área. Você não pode ser crente total numa área e as outras, o que foi que o Tiago falou? Olha, se tu cumprir a lei, tu se tropeçar num ponto só, tu é digno de réu dessa lei. Então uma pessoa na concupiscência, pastor, bebedeira, outra coisa, relações sexuais ilícitas, uma pessoa na carne, bora ler essa última frase aqui, todo mundo, no 3, 1, 2, 3, uma pessoa na carne não tem critério ou norma moral, ou seja, seu ego, seus desejos ditam a, por exemplo, uma pessoa na carne, sabe quem é o Deus dela? Pergunte quem? Ela mesma. Ela não tem regra, ela não tem norma. O que o desejo dela quer, o que os olhos querem, o que a mente deseja, ela vai a fundo. Por quê? Porque ela está cumprindo a concupiscência dos olhos, a concupiscência do mundo e a soberba da vida. E é um grande sinal que uma pessoa que está assim, ó, ela não tem norma e não tem moral, ela não tem critério.
Ela simplesmente faz aquilo que a carne dela quer. Só que, já te passo, o apóstolo Paulo escreveu que o salário do pecado é o que, irmão? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Fala, Francinei. Pode fazer, fica à vontade. Só fala alto para todo mundo te ouvir. Certo. A sensualidade seria no caso da exposição do corpo, mesmo que vestido, mas em excesso nas redes sociais. Não somente para as mulheres, mas como homens têm aderido a essa prática. Então, são duas perguntas, uma de cada tópico aí. Primeiro, a questão da glutonaria. Eu participo do mesmo pensamento que tu tem, e sem dizer que quando eu estou tomando muita Coca-Cola, além de estar pecando no sentido de ser glutão, ainda estou destruindo o corpo que ele me deu para servir a ele. Fique-se bem de passagem. Por exemplo, olha, isso é tão verdade, que a maioria dos pastores, eles têm diabetes, eles estão acima do peso, o triglicerídeo deles está quase no arrebatamento, eles têm todo tipo de doença. Por quê? Porque eles não se cuidam. Justamente, ainda, irmão, quando você ouvir alguém falar isso perto de você, exorte. Crente não bebe, mas come. É um glutão, meu irmão. A pessoa precisa aprender a se comportar. Irmão, presta atenção. Olha isso aqui, como isso aqui é sério. Da mesma forma que eu tenho que me conter para mim não usar um álcool, para mim não usar uma cocaína, um crack, ou para me ceder uma relação sexual ilícita, é a mesma segurança e prudência que eu tenho diante de uma mesa de comida. Porque a pessoa está pecando diante de uma mesa de comida. E ela pensa, ela ainda fala assim, eu estou comendo para a glória de Deus. Negativo. Tudo com o Senhor é com decência e na questão da sensualidade, é por isso que aqui, Francinei, Paulo vai trabalhar em Gálatas o que? Um contraste de uma pessoa que vive na carne. Ele está dizendo assim em outras palavras, ratificando. Uma pessoa que está na carne, ela não consegue dominar o seu desejo, ela não tem domínio próprio. Ela vai e faz tudo aquilo que ela quer, o que o pensamento quer, o que os olhos dela quer, aquilo que ela pode fazer. Mas uma pessoa que está no espírito, ela tem um autocontrole de dizer, parou aqui, domínio, não posso fazer isso. A questão da sensualidade é a mesma coisa. Por exemplo, a Assembleia de Deus, a tradicional, histórica, não tem costume de usar calça. Mas tem pessoas que usam saia que é pior do que uma calça. É engraçado, não sei se vocês já viram isso. E pode falar que é verdade. A moça coloca uma saia aqui, 3 dedos ou 4 dedos abaixo, acima do joelho. Aí a saia é curtíssima. Tem alguém aí? Tem alguém aí, irmão? Amém? Fale com você que estou falando. Tem alguém aí? Isso. Aí a saia é curtíssima aqui, ó. Aí ela está com uma saia curtíssima, aí ela vem assim. Vai entender um negócio desse? Se quer estar puxando, por que não põe uma saia maior? Aí olha a desculpa da pessoa sensual. Eu vou colocar uma saia lá no meu pé se o meu coração está todo impuro? Que isso, irmão? Um homem e uma mulher de Deus, eles têm prudência no falar, no ouvir, no se comportar e no se vestir. Prudência. Você quer usar sua calça? Amém, eu não me escandalizo. Mas pegue uma blusa e cubra suas partes, porque suas partes, quem tem que ver é o seu marido, não o seu vizinho. Entendeu? E se você está cheio do Espírito Santo, faça isso. Aí a mulher, isso é mais para as mulheres, ela já tem um corpo avantajado, as partes dela já sobressaem. Ela vai colocar uma calça coladíssima. O que é que ela quer, irmão? Fale para mim. Ela quer que o irmão glorifique a Deus quando olhe para ela? Responda, crente, aí. A gente está aqui em família. Não, ela quer fazer o irmão pecar. Ela está usando da sensualidade. Isso é um sinal de quê? Que ela está onde? No espírito não é.
É os domínios carnais que estão fazendo de conta. E, infelizmente, isso dentro das igrejas é terrível, irmão. Outro ponto. Olha esse texto aqui, ó. Vamos analisar esse texto aqui, todo mundo comigo. Efésios capítulo 2, a hora voa. Versículo 1 ao 3. Ele vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quando Paulo usa essa expressão aqui, ó, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ele está dizendo que era um outro tempo antes do Espírito te regenerar. Nesse outro tempo, antes do Espírito te regenerar, quem era o teu Senhor? É a tua carne. Irmão, quando o Senhor é a nossa carne, qual vai ser o resultado das nossas ações? Fale, irmão, alguém pode falar para mim? Qual será o resultado das nossas ações? Só vou continuar se vocês falarem. Qual será o resultado das nossas ações? Inferno, morte, amém ou não amém? Vai ser assim, porque nós estamos na carne, olha, e nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Da mesma forma, quando uma pessoa regenerada está sob a influência do Espírito Santo, que conduz a sua vida, ele dá domínio para tudo. Uma pessoa que não tem o Espírito, ela está com domínio do diabo e da sua carne. E o que tem pessoas que andam na atuação da sua carne, não é brincadeira. Amém ou não amém? Amém. Então preste atenção. Aí o versículo 3, ó. Entre os quais, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. A gente andava, nós, noutro tempo. Que tempo? Antes de o Espírito te achar. Agora não anda mais. Amém ou não amém? E cá para nós, irmão, antes do Espírito nos achar, ou vida devassa. Sim ou não? Essa lua de prata aqui do arterial que o diga, meu irmão. Eita glória. Camarada, Satanás era crente perto dele. Cabra era ruim. Estava sob o domínio de quê? Da carne. Se vocês, anotem aí para vocês lerem na casa de vocês, que a gente não tem tempo, mas leia Romanos 1, de 18 a 27, para vocês verem a inclinação. Quando vem um pregador falar assim, você é o centro de Deus, meu irmão, não acredite nessas paradas não. A gente outrora, a gente era carne pura. Ó, Paulo está dizendo, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade não do Espírito, mas da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da... Você já pensou, meu irmão? Uma pessoa na carne, ele olha para uma mulher, a mulher é casada, ele cobiça ela na mente e no coração, vai lá, destrói a família daquela pessoa, simplesmente porque ele está cedendo um desejo dele e acabou. A lei dele é a mente dele, a lei dele é a moral dele, porque ele anda na carne. Você já viu falar, mas que uma hora a conta chega? Uma hora a conta chega. O cara vai pecar, vai virar o Satanás, vai trair a mulher dele, vai pegar a mulher do outro, vai comprar e não vai pagar, vai enganar os outros, vai ser mentiroso, isso, aquilo, vai ser glutão, vai ser sensual, tudo que não presta, mas uma hora a conta dele chega. A Bíblia diz que o ímpio não permanece por muito tempo na congregação do justo. Amém ou não amém? Perfeito. A carne no Novo Testamento, olha só. Como é que essa palavra carne é a palavra grega sarx no Novo Testamento? E esse pensamento é, uma pessoa na carne é uma pessoa sem a presença do Espírito Santo, que realiza suas vontades pecaminosas e se opõe a Deus. Toda vez que você ouvir Paulo falar que tem uma pessoa que está na carne, ou que a carne está atuando, ele está ensinando que essa pessoa, ela não obedece a Deus e que ela se opõe a Deus. Amém? Ó, uma pessoa na carne, ela é o que, irmão? Ela é o seu próprio Deus. Não tem pastor, não tem Bíblia, não tem líder, não tem sociedade, não tem nada. Ela faz o que dá na telha. Ela é o Deus dela. Prosseguindo, olha só, perspectiva doutrinária. A gente viu, vamos ver o que a doutrina fala da palavra carne. Doutrinariamente, carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Então, quando Adão pecou,
ele corrompeu a nossa carne. A partir de Adão, e você não veio do macaco, você veio de Adão. A partir de Adão, todo ser humano que nasceu, ele nasceu como? Corrompido. Ele nasceu como? Corrompido. Isso é bom para você já ir aprendendo sobre a doutrina do pecado, se você ainda não sabe, porque quando você nasce, você não é anjo, como diz a Igreja Católica, você é um ser pecador. Em pecado eu fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então a gente já traz o que nós chamamos de culpa herdada ou corrupção herdada, já vem junto com a gente já nasce assim, amém? Por exemplo, ó, esse texto aqui da idolatria que o pastor Bruno leu, versículo 19 e o 20, ó, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, uma pessoa que é idólatra é uma pessoa que tem uma natureza caída. Uma pessoa que faz qualquer obra da carne é uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Uma pessoa que faz qualquer obra da carne está mostrando que ela é uma pessoa corrompida, que ela ainda não conhece a regeneração do Espírito de Deus. Ela não nasceu ainda de novo, a regeneração ainda não aconteceu nela. O Senhor dela é a sua carne, é os seus desejos. Sinopse do tópico 2. Carne pode se referir ao corpo dos cristãos, ou ao corpo do cristão, mas também carne significa nossa natureza humana caída. Então uma pessoa que está na carne é uma pessoa que tem a natureza como? Caída, tá? Ah, pastor, está na carne, não nasceu de novo. A natureza dele ainda é inclinada para fazer as vontades dele e não do Senhor, ok? Bora lá, se tiver pergunta pode fazer, tá? Terceiro tópico, terceiro e último tópico. O terceiro inimigo do cristão. Já tem o diabo, a carne que não é fácil, amém, irmão? E agora tem o mundo. O que é que a Bíblia fala desse terceiro inimigo aqui? O mundo. Perspectivas bíblicas para a palavra mundo. 5 conotações para essa palavra. Primeiro, mundo pode ser a terra. Quem pode ler para mim Salmo 24, verso 1? Por favor. Quem encontrou pode ler. Ó, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém um mundo e que ela habita. Essa palavra mundo aí significa a terra. Significa o quê? A terra. Só que nem sempre essa palavra mundo vai significar tudo. E a gente vai ver, ó. Quem pode ler? Primeiro livro dos Reis, 10, 23. Esse texto é um texto de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo de número 23. Quem encontrou pode ler. Ó, assim o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo. Está falando de mundo total? Claro que não. Até porque não dá para conhecer todo mundo. Não dá para conhecer que tem continentes diferentes. Então o que é mundo ali? São todas as nações conhecidas. Um outro exemplo desse aqui, está lá no Novo Testamento, quando Mateus disse assim, ó. E esse evangelho será pregado em todo o mundo. O que é mundo lá? É todo o contexto que Roma domina, é todas as terras e nações conhecidas, e não totalidade. Terceiro, palavra mundo aqui, ó, a raça humana, Salmo 9, verso 8, por favor, Salmo 9, verso 8. Ó, esse texto se refere à raça, ele mesmo julga o mundo, ele mesmo está julgando o quê? A raça humana. Quarta, o universo. Nesse texto, Paulo, aí sim, nessa palavra aí, Romanos 1, 20, quem vai ler para mim? Bora lá, pessoal. Romanos 1, 20, aqui Paulo está se referindo ao universo. Pode ler, alguém?
criadas. Olha só, mais uma vez a palavra mundo, a primeira vez ela aparece como terra, a segunda vez mundo é as nações que são conhecidas, a terceira vez mundo é a raça humana, na quarta mundo significa o universo, e por último, que é tão importante para a gente entender isso aqui, mundo pode ser todas as pessoas que se opõem contra Deus. Bora ler esse texto que ele é muito importante para nós. João 12, 31, e depois alguém pega o 15 e 18. João 12, 31. Quem encontrou pode ler. João 12, 31. Isso. Ó, chegou o momento de ser julgado este mundo. Quem é mundo aí, irmão? São as pessoas que se opõem a Deus. Lê lá o 15, 18, pastor Wesley, nessa versão aí, por favor. 15 e 18. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se o mundo vos odeia, é todo mundo que odeia vocês? Fale, pessoal, comigo. Diga não. Isso. Então o mundo aí não é totalidade. Quem é que odeia crente? Os ímpios. Quem é que odeia Deus? Os ímpios. Então o que é mundo aqui? São aqueles que se opõem a Deus. Então esse é o sentido de mundo aqui. Isso aqui é uma defesa contra os arminianos aqui, meu irmão. Poderosa isso aqui, tá? Olha só. Então, de modo geral, essa palavra mundo vai ser usada de duas formas. Olha aqui, ó. Mundo significa a terra que nós habitamos, e mundo, o segundo é o tópico mais importante, são as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. Então, o que é mundo? Mundo é o planeta Terra, é onde nós habitamos, e mundo é todas as pessoas que vivem da maneira que elas querem. Isso é mundo. Então, os nossos inimigos são essas pessoas aqui que vivem da maneira independente de Deus. Jesus falou para os discípulos: olha, o mundo vai odiar vocês assim como eles me odiaram. Ou seja, aquelas pessoas que se opõem a mim, elas vão se opor a vocês também da mesma forma. Ok? Vamos lá. 3 níveis de vícios infames. Estamos terminando. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Primeiro, concupiscência da carne. Todo mundo no 3. Quem está dormindo acorda e vamos ler. 1, 2, 3. Então, o que é uma pessoa que cumpre a concupiscência da carne? É uma pessoa que está caída. Ó, quem cumpre a concupiscência da carne é uma pessoa caída, dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Todo ato que ela tem no corpo dela é para fins maléficos, é para desejar o mal contra o próximo, é para praticar o mal, é para fazer a maldade. Ou seja, irmão, a nossa carne nunca vai se converter e nunca vai procurar Deus. Por isso que eu assino embaixo e afirmo que o homem por si só nunca procurará Deus sozinho. Ninguém. Nenhum de nós. Se nós não sofrermos, no bom sentido da palavra, uma ação do Espírito regeneradora, nós caminharemos o nosso curso perfeito para o inferno. Nós caminharemos o nosso curso perfeito para o inferno. Viu? Nós estaremos indo para lá, só seguindo o barco, porque a nossa natureza foi corrompida em Adão. E a nossa concupiscência, está aqui, ó, cumprir a concupiscência da carne, a natureza caída, totalmente dominada pelo pecado. O cara quer saber se o churrasco todo final de semana vai acabar com o corpo dele, sim ou não? Não, ele vai comer. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, irmão, que só para quando dói? É verdade isso. O cara vai, não faz, não cuida do corpo, quando começa a doer, ele tem que ir na marra. Eu que o diga. Olha só. B, concupiscência dos olhos. No 3, o que é concupiscência dos olhos? Vamos lá, no 3, todo mundo. 1, 2, 3.
segura aí. Segurei. Tem a ver com tudo que envolve mente, irmão. Se a tua mente já transformada, já não é fácil dominar ela. Imagine uma mente caída. Sem dizer, presta atenção nisso aqui, esse slide é lindo, que toda a mídia, música, filme, literatura, arte, ela é preparada e especializada para ceder a tua carne e os teus desejos carnais. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a lógica que tem aqui na rotatória do 40 horas, um outdoor imenso de sapato, de quê? Venda de sapato, Ideal Modas, estou até fazendo comercial aqui. Ideal Modas, uma venda de sapato, e quem está lá? Uma mulher só de lingerie. Por quê, irmão? Porque a mídia, a cultura, a filosofia, os filmes, a arte, tudo é preparado para ceder a tua carne. O sistema, tudo preparado para ceder a tua carne. Aí o camarada tem uma mente que não é boa e uma imaginação que não é boa, aí ele vai criar o quê? Ele cria o desejos pelas coisas, o quê, irmão? Se ao invés de tu estar pegando a tua mente e flertando com coisas que só vão te prejudicar, e ao invés disso estivesse contendo ela, ou pelo menos tentando conter ela para servir a Deus, com certeza o resultado seria diferente. Tem um pastor que ele disse assim para outro pastor amigo: eu não tenho rede social porque eu sou viciado em pornografia. Vocês ouviram o que eu falei? Pastor disse: eu não uso rede social porque eu sou viciado em pornografia. E se eu tiver um celular na minha mão, eu não consigo me conter. Então eu optei por não ter rede social. Não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E os obreiros casados que vê vídeo pornográfico todo o tempo? E os pastores que estão aqui dando sermão, mas são viciados em pornografia? Ah, pastor, irmão. E os padres pedófilos? Carne. Você vai optar nesse sentido. Pastor, se eu estiver cheio do Espírito, mas pastor, olha aqui, constantemente, pastor Narciso, eu estou caindo, presta atenção. É preciso falar isso aqui para você não sair daqui escandalizado ou pensando que você não tem perdão, e eu também. Tá? Presta atenção aqui para mim, olha para aqui, por favor. A Bíblia não condena esses pecados assim que vai te levar para o inferno. Ah, não foi porque tu viu um vídeo pornográfico, porque tu viu tal coisa, que tu está condenado. Não. O que a Bíblia condena é você estar na prática disso. Ou seja, você está ali todo dia, constante, todo o tempo. Tu não faz nenhum esforço para te lutar. Quando tu vai, de vez em quando tu escorrega, beleza, tu está lutando nesse sentido para te vencer aquilo ali, porque tu crê que a obra de regeneração já aconteceu em ti. Agora, se tu é uma pessoa fundada em qualquer um desses vícios, na prática disso aqui, eu te falo, você ainda não conhece o Espírito Santo de Deus. Porque uma pessoa que já tem o Espírito Santo de Deus, ela não vive na prática do pecado. Ela vai pecar sim, ela vai errar sim, ela vai cair sim, porque nós estamos ainda nesse tempo aqui, diante do pecado, mas na prática ela não vive não. E outra coisa, o pecado já não é mais senhor dela. Aqui e acolá ela pode ceder, um momento de fragilidade, de fraqueza. Ah, pastor, cedi, caí, mas ela vai levantar, ela vai... A conversão ela vem junto com dois dons. Pergunte quais? Fé em Cristo e arrependimento. Uma pessoa convertida caiu, voltou, confessou, se arrependeu e levantou. É isso que acontece com uma pessoa que é convertida verdadeiramente. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos... Irmão, se não confessar, não levanta. Oi. Irmã, a senhora é a igreja e nós somos um corpo. Toda vez que a senhora olhar desde o Antigo Testamento, existia um sacerdote. Inclusive a Igreja Católica usa isso até hoje para confissão de pecado. Todo católico tem que confessar o seu pecado pelo menos uma vez por ano, para o Papa, para o padre. Se o padre for fofoqueiro, eles estão na roça. Mas preste atenção. Primeiro, a senhora não deve confessar para qualquer pessoa não, tá? Mas se a senhora, por exemplo, tem uma irmã, que a senhora sente que ela é uma mulher de Deus, sente segurança, que ela é uma santa mulher de Deus, vá lá, chegue e confesse.
porque nós fazemos parte de um corpo, nós somos uma igreja. A Bíblia ensina que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Se a senhora confessar a sua vida para uma pessoa que a senhora não conhece, se essa pessoa for fofoqueira, na outra semana, toda a igreja sabe do seu problema, certo? Então a gente tem que ser inteligente. Eu procuro meu pastor, procuro minha missionária, procuro minha irmã. Não sinto segurança no pastor de confessar para ele, beleza. Então procure uma irmã e confesse com ela. Procure uma outra irmã que a senhora sente, mas a senhora precisa sim confessar. Nós precisamos. Esse negócio de confessar só a Deus. Vocês estão vendo Deus aqui, irmão? Responda, vocês estão vendo Deus aqui? Não, tem o que aqui? Tem eu aqui, eu sou um homem, representante de Deus. Então Deus deixou representantes, sacerdotes aqui na terra. Eles são representantes de Deus aqui na terra. Então a gente precisa entender que o sacerdócio é algo que foi instituído pelo próprio Deus. Então tem que chamar, tem que confessar, tem que falar. E eu quero ver, faça um teste na prática. Se você tem algum pecado que você ainda precisa confessar, chama alguém e confessa. Meu irmão, tu vai dormir tranquilo. Porque aquilo vai ficar ali, ó. O camarada chegou, pastor, ele foi confessando por parcela. Ele, meu irmão, cada um, ele fez tanta besteira, irmão, tanta besteira, aí ele pegou e se arrependeu. Pelo menos se arrependeu, né? O se arrependeu é deixar a prática e começou. Aí ele falou, pastor, toda semana eu vou confessar um. Aí lá vem ele, essa semana confessou um, essa semana, só que ele está, e o principal ele ainda não confessou. Aí já falei, meu irmão, até tu não confessar, irmão, é como um defunto, irmão, que fica enterrado debaixo do assoalho da tua casa. Assoalho que tem chão de madeira. Você fica com esse defunto lá, ninguém sabe, mas só que de repente aquele defunto que está lá, ele vai começar a feder. O problema é quando começa a feder. Viu? Porque não tem nada que fique oculto por muito tempo. Não tem, irmão, vai ser revelado. Se tu não quiser revelar, Deus revela. Amém? Acã, com certeza. Olha só. Outra, soberba da vida. Uma pessoa soberba, no 3, todo mundo. 1, 2, 3. Não, vou dar mais uma chance, tá? Vocês podem fazer melhor. 3. Uma pessoa é um ateu, irmão, ele não confia em Deus, ele não acredita em Deus. Vocês sabiam que a gente age como ateu? Como assim, pastor? Estou aqui dando glória. A gente age como ateu, irmão. Porque a gente fala que acredita em Deus, mas desonra a Deus com a nossa vida todos os dias, com as nossas atitudes. Nós desonramos a Deus com a nossa fala, com a nossa boca, com os nossos gestos, com as nossas prioridades. É igual aquele cara que fala assim, a gente ora assim, vai pregar Hebreus, Jesus está glorificado. Aí pergunta, igreja, vocês acreditam que Cristo está glorificado agora, sentado à destra do Pai? Eu creio, meu Deus, irmão, mas ele sai do culto e não larga o pecado. Que fé é essa? Se você crê que o Cristo morreu, ressuscitou, está glorificado e vai voltar, no mínimo você vai ter que ter sanidade para demonstrar santidade e crença naquela fé bíblica que a Bíblia ensina. Porque não posso eu dizer que eu sou crente, que eu sou servo e a minha vida despregar tudo isso, irmão. Não tem como. Ou seja, uma pessoa que alcançou a soberba da vida, ela está num vício, num nível de vício tão grande que essa pessoa já se autoglorifica. A autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, vanglória e ateísmo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, olha aqui para mim todos, por favor. Vocês já pensaram, aqui tem pessoas idosas, meia idade, jovens, senhoras casadas, adolescentes, tem todas as faixas etárias me ouvindo aqui e também deve ter em casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês já pensaram? Parem para pensar comigo rapidinho, se não pensaram, pensem agora. Se Deus deixasse nós fazermos a nossa vontade, onde nós íamos parar? Sabe por quê, irmão? Pergunte por quê. Não se escandalize com o que eu vou falar, tá? Nós já somos salvos na pessoa do Senhor Jesus. Dá uma glória a Deus aí.
a gente não presta, irmão. Ou é só eu? Todos os dias a gente pensa besteira, todos os dias a gente maquina o mal, pensamentos intrusivos, todos os dias se a gente pudesse fazer mal para o nosso próximo, se tivesse escrito numa passagem na Bíblia assim, pode pegar ele que hoje ele está na tua mão, meu irmão, a gente ia botar para destruir com cabra, porque a nossa natureza ela é falhida, ela é corrompida, ela é suja, ela é pecaminosa, nós cumpriríamos todos os desejos, concupiscências dos olhos, do mundo, e seríamos pessoas vangloriadas, soberbas, mas Cristo nos alcançou com a sua graça. É por isso que quando eu leio Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 28, depois de Paulo mostrar toda a parte da expiação de Cristo, ele fala assim, onde está, ó homem, a tua jactância? Ele fala, essa palavra jactância significa soberba. Onde está, ó homem, a tua soberba? Foi de todos excluída, pela obra da lei? Não, pela graça de Cristo Jesus. Aí ele conclui, concluímos, pois, que o homem é justificado, não por obras da lei, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Isso no mínimo, irmão. Olha só, talvez as pessoas olhem para nós aqui, olhem para mim aqui todos, por favor, e olhem a nossa filosofia e o nosso estilo de vida e não entenda. Poxa, não entendo esses crentes. Na verdade, muitos do nosso meio ainda não entenderam. Já vou te dar uma ilustração, rapidinho. Só me lembra daqui a pouco, fale, pastor, ilustração, senão eu vou esquecer. Mas muitos que estão no nosso meio ainda não entenderam isso aqui. Gente, a gente vem para o culto toda semana, a gente adora a Deus, a gente serve o reino, trabalha para o reino, cuida do próximo, ensina, está aqui, por quê? Porque a gente sabe que a gente estava caminhando para o inferno. Então isso aqui é o mínimo que nós podemos fazer a um Deus misericordioso, que pegou os piores e transformou em príncipes, em servos, em filhos. É por isso que a gente canta na tristeza, na doença, no choro, liso, com dinheiro, sem dinheiro. É por isso que a gente está todo o tempo na casa de Deus, porque nós entendemos o que foi feito por nós. Essa história é verídica, eu ouvi o doutor Augusto Nicodemos contando ela, escute. Tem 10 minutos ainda para mim. Ele falou que teve uma corrida do ouro na Austrália, e foi um americano para lá, com todo o seu dinheiro, atrás do ouro. Olhe para mim, por favor. Chegou lá na Austrália, esse homem foi para a corrida do ouro, só que ele não achou nenhuma pepita de ouro. Perdeu tudo que tinha, e que sobrou só o dinheiro da passagem, para ele pegar um navio e voltar para a América. Só que era 30 dias de viagem. Quantos dias? 30 dias de viagem. Aí ele ficou com medo, tinha um restinho de dinheiro, ele comprou uma barra de queijo e alguns biscoitos e entrou. E cada dia da viagem, ele ia cortando só uma fatiazinha, isso é verídico, viu? Isso aconteceu. Ele ia cortando só uma fatiazinha do queijo, para ele comer, para ver se ele chegava até os Estados Unidos de volta e não morria no percurso da viagem. Quando foi, a viagem está acontecendo, o queijo está acabando, o biscoito está acabando, ele viu que não ia dar, ele olhava para os restaurantes do navio, todo mundo comendo, e ele já está quase com a comida acabando. Aí ele pegou, se trancou num quarto, como é que fala para o camarada que é o chefe do navio? O comandante, capitão, sentiu a falta dele e foi lá no quarto. Quando chegou lá, o que aconteceu, rapaz? Porque tu sumiu, ele falou assim, a minha vida, ele começou a falar, minha vida é uma miséria, eu entrei assim, perdi tudo, vim para cá, atrás de uma esperança, perdi tudo, acabou minha comida e eu estou aqui dentro desse quarto para me morrer. Olha o que o comandante falou para ele, só fala se você dá glória. Agora eu falo. O comandante olhou para ele e falou assim, você não sabia que as refeições estão incluídas na passagem? É igual crente. Tem um monte de crente que não sabe que está tudo incluído na salvação. É igualzinho. Está na igreja, mas não sabe nada. Não sabe do que ele pode se fartar, não sabe do que ele pode comer, não sabe. Não leu o manual, cara. Olha uma escola dessa aqui. Gente, eu falo para vocês, eu estou triste, eu estou dando aula aqui, estou feliz e estou triste, porque era para essa igreja estar cheia. Tem um bom número, por incrível que pareça, tem um bom número, mas era para estar cheia. Os irmãos daqui da igreja, vocês estão em pecado, em falha, que vocês durmam com peso na consciência.
estão em falha com Deus. Por quê? Porque eram para estar aqui. Um dia vindo aqui é um dia que você pega reforço para suportar a concupiscência dos olhos, o mundo, a carne e o diabo que está lá fora para nos tragar todos os dias. Trocam esse momento aqui, ó, ímpar, por Netflix. E eu vou bater nisso até Jesus voltar. Por Netflix, por entretenimento, por outras coisas. Ah, estou cansado. Ah, para cá está cansado. Não, irmão, a gente precisa entender. Vamos lá. Os inimigos do cristão. Último tópico. Vencendo o mundo. Satanás usa todo o sistema corrompido com filosofias e ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida. Esse texto diz assim, ó: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Você poderia trocar essa palavra vinho por qualquer coisa. Mas não vos embriagueis com futebol, mas não vos embriagueis com a jogatina, mas não vos embriagueis com o sexo, mas não vos embriagueis com disse-me-disse, mas não vos embriagueis com entretenimento. Você poderia mudar essa palavra por qualquer coisa, mas enchei-vos do Espírito. Amém ou não amém? 2 textos para a gente ler e ir embora. Primeiro, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem falou isso aqui foi Jesus Cristo Nazareno. Ele disse: mas todo aquele que faz o quê? A vontade de quem? Dele ou de Cristo? Faz a minha vontade. A vontade não é tua. Irmão, não sei vocês. Quem tem costume de ler a Bíblia aqui? Não mente. E glória a Deus. Se você não tem, aprenda a ter. Porque essa leitura bíblica e esse estudo bíblico tem que fazer parte diário da sua vida. Você está ouvindo o que eu estou falando? Ah, não tenho tempo. Mentira. Tem tempo sim. Não é prioridade. É diferente. Tem que ter o tempo do seu devocional, do seu crescimento bíblico particular. Amém ou não amém? Olha aqui, presta atenção. Não sei você. Toda vez que eu leio a Bíblia Sagrada, ela tem que me confrontar. E eu tenho que aprender que aqui a Bíblia, ela é normativa. O que significa isso, pastor? Ela não é só eu não tenho que olhar e vou dizer assim, não, isso aqui eu vou aceitar, isso aqui não. Eu tenho que olhar para cá e obedecer. Isso é ter fé. Porque só vai entrar lá aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E não é fácil, irmão. Para quem tem uma carne caída, fazer a vontade de um Deus que não vê, meu irmão. Ó, Tiago 4,7. Quer que o diabo fuja? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu canela fina, e ele fugirá de vós. Amém ou não amém? Ó, pega na Bíblia. Ele veio hoje. Como é que está a oração? Está em dia. Como é que está a leitura bíblica? Está em dia. Meu irmão, se tu tem leitura bíblica, escuta, ô glória, se tu tem leitura bíblica, pastor Bruno, se tem leitura bíblica, se tem oração em dia e comunhão com os irmãos, não tem demônio que te derrube. Agora, um ponto, antes da leitura bíblica, porque tem gente que lê muito a Bíblia, mas não vigia. Vigiai e orai. Presta atenção, está tudo em dia. Ele é assim, ó, ele vem, bate e volta, mas amanhã ele vem de novo. Quer que eu te diga mais? Ele dá um tempo. Quando ele vê que tu está bacana espiritualmente, ele fala, não, vou pegar aquele ali que só está na Netflix, eu vou lá nele, pá. Vou perturbar aquele ali, vai lá. Irmão, tem uns que são presa fácil. Tem uns que ele fala assim, ó, deixa ela ir para o culto, quando chegar aqui ela vai assistir a novela. Estrategista, cara, ele é estrategista. Deixa ele ir. Não, pastor, eu assisto para me ensinar para o meu marido. Eu vi uma... Você acredita nisso que uma irmã falou para mim? Tu acredita nisso? Ela falou para mim, não, pastor, eu assisto a novela para me ensinar para o meu marido que não pode.
Olha só, desculpa, meu irmão. É top. Eu falei, tá bom, irmã. A senhora é o Mickey e eu sou o Pateta. Olha só. Presta atenção. Sinopse 3. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Ele apresenta 3 níveis infames: concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Deus abençoe a todos, sua casa, sua vida, sua família. Estamos em guerra, irmão, viu? Estamos em guerra. E no final, só quem perseverar até o fim será salvo. Não troque seus momentos com Deus. O que nós precisamos, a minha oração tem sido para nós sabermos usar o tempo que Deus nos deu para termos qualidade com Ele, com a nossa família, no nosso trabalho e na nossa congregação. Quando nós